Tá. Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, nós somos o Sejus, Felipe Albani, nosso coordenador Juventude, Povo Preto e Diversidade. Eu inverti aqui os títulos, mas está tudo certo. Hoje nós continuamos com a Revista Espírita de 1858, especificamente o mês de dezembro, onde nós vamos falar sobre um médium vidente, eu não sei pronunciar o nome dele muito bem, Adriano, eu acho que é, e um espírito nos funerais do seu corpo, ou seja, o estado da alma no momento da morte. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, cara. Muito bom dia para você, muito bom dia para nossa galera do canal Paz e Bem e todo mundo que foi chegando, como a galera do Sejus. Não sei se alguém da Pampédia já está aí também, se inteirando com a gente, para a gente poder se entrosar um pouco melhor. E é muito bom estar aqui estudando a Revista Espírita com vocês, trazendo um pouco do laboratório que Kardec nos deixou e que é de grande valia para a gente entender todo esse trabalho que ele pôde nos deixar. E a gente começa com esse nome também, não sei dizer, gente, eu estudei inglês, e geralmente quem geralmente estuda inglês tem problema com francês e vice-versa. O meu problema é tentar, mas acho que o nome deve ser Adriano, não sei, deve ser isso. Médium vidente é o título do texto. E o que Kardec coloca, e basicamente a revista de dezembro é toda voltada para ele, e aí por isso que a gente vai falar bastante um pouquinho sobre ele também agora, vai falando basicamente o seguinte, segundo Kardec, que todo aquele que pode ver os espíritos sem o auxílio de terceiros é por isso mesmo médium vidente. E que as aparições são acidentais, são assim como se fosse, por exemplo, ao acaso, como diríamos entre aspas. E o caso do Adrien é um pouco mais delicado, porque ele é médium vidente, escrevente, auditivo e sensitivo. E aí Kardec faz toda uma análise. Por exemplo, como psicógrafo, ou seja, médium escrevente, como Chico, como outros que vocês conhecem por aí, ele escreve, mesmo escrevendo coisas estranhas ao seu pensamento, ele tem consciência do que escreve. E também acaba sendo o meu caso, onde eu também tenho essa capacidade da psicografia, então eu sei basicamente também o que está acontecendo. O médium auditivo escuta as vozes ocultas que lhe falam. Então, ele tem essa capacidade também de escutar quando alguém está falando. Mas é interessante que quando a gente escuta essa voz, a gente não escuta pelos ouvidos, é uma voz que vem e a gente percebe que está falando com a gente. No geral, é um pouco diferente, que não usa o corpo físico nessa hora. E como sensitivo, ele sente o contato dos espíritos e a pressão que sobre si eles exercem. Por exemplo, sente, de repente, alguém como se estivesse acarinhando o braço, alguma coisa assim. Espero que ninguém esteja sentindo agora, se de repente pode ser reverberação do que eu estou falando. Mas às vezes acontece que tem esse tipo de sensibilidade. E ele estava descobrindo, esse Adriano estava descobrindo uma nova faculdade que o Kardec no texto chama de dupla vista. Ele vê à vontade, a uma distância ilimitada, mesmo a Carla. Eu mal estou conseguindo enxergar o que está ali na sala, então imagine aqui, né? A gente enxergar além dos mares. Aquilo que se passa numa localidade. Ver pessoas e aquilo que estão fazendo, descreve os lugares e os fatos com precisão, cuja exatidão tem sido confirmada. Enfim, né? É um médium incrível e que, pelo jeito, estava lá estudando com Kardec, né? Então, um médium muito especial. E ele também descreve o jeito dele. Homem de caráter frio, muito calmo e que vê tudo isto com o mais absoluto sangue frio. Dele se serve apenas para coisas úteis e jamais para satisfazer a vã curiosidade. Muita gente queria saber o número da Mega Sena, né? Mas aí a gente tem que se conter e tentar ficar apenas com algumas questões que estão relativas à evolução espiritual. E a Mega Sena muitas vezes pode jogar a gente em outras situações. Outra coisa que ele coloca, que era um moço de família distinta, muito honesto, e um caráter suave e benevolente, cuja educação apurada se revela na linguagem em todas as suas maneiras. E, dentre outras coisas, menciona que ele era militar, bem diferente dos nossos, né? Porque, infelizmente, a gente tem muita gente boa no meio militar, mas, infelizmente, o que tem aparecido não tem feito um bom trabalho como a gente gostaria. Temos também, voltando àquela questão da precisão da vidência, que ele comenta, mais outras coisas. Quando alguém que ele não conhece evoca um parente, um amigo que ele jamais viu, faz desse amigo um retrato de notável semelhança. Então, ele tem essa capacidade também de
transmitir. Eu tenho uma certa dificuldade para descrever, mas quando eu tenho passado de maneira tranquila, eu consigo falar sem muito problema também, mas eu não vejo, não tenho essa dupla vista. Outra coisa que ele diz, que ele vê ao mesmo tempo todos que se acham presentes, evocados ou não. Eles vêm entrar e sair, ir e vir, escutar o que dizemos, rindo e tomando-nos a sério, conforme o seu caráter. Então, ele consegue identificar se o espírito está ali para colaborar ou se veio para atrapalhar. Ou seja, está ali de curiosidade, chegou ali, que maravilha, legal, foi embora. Então, ele vê toda essa movimentação. E ele destaca o seguinte, que em toda reunião há sempre uma assembleia oculta para nós que não vemos, composta de espíritos atraídos por simpatia às pessoas e pelos assuntos de que se ocupam. Eu fico imaginando como deve ser aquela aglomeração, Carla, que a gente vê por aí, né? Deve ser uma loucura, esse pessoal se aglomerando e a assembleia também, ali do lado, falando, faz isso, faz aquilo. Quer comentar? Não, a gente... eu, pelo menos, quando vejo uma visão intuitiva, eu vejo um monte de gente lá, aglomerada e tudo mais, mas eles é só flashes, né, que você vai vendo, não é uma coisa contínua, né? Eu não sei se esse médium era uma visão contínua o tempo todo. No meu caso, eu vejo flashes, então eu vejo um pedaço, depois vejo outro, até porque muitas das vezes eu também estou fazendo outras interações na mediúnica, então não dá para ficar o tempo inteiro nisso, então teria que ver como é que funcionava no organismo dele essa questão da mediunidade. Pelo que o Kardec descreve aqui, parece que enxergava tudo, mas, enfim. Outra coisa que ele diz, nas ruas ele vê multidões, pois além dos espíritos familiares que acompanham seus protegidos, há como entre nós a massa dos indiferentes e dos desocupados. E outra coisa aqui, em casa jamais se acha só e nunca se aborrece, pois há sempre uma comunidade com a qual se distrai. Imagine, se eu estou vendo aqui, eu entro, passa alguém ali, só que no meu caso não vejo nada, se está passando eu não estou vendo. Outra coisa, que a faculdade dele não alcança apenas os espíritos dos desencarnados, mas também os dos encarnados. Imagina só, Carla, até os encarnados, quando estavam fora do corpo, ele via. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração do seu corpo. Então, o espírito dessa pessoa lhe aparece como se estivesse separado e pode com ele conversar. Numa criança, pode ver o espírito do encarnado, apreciar sua natureza e saber o que era antes de encarnar. Então, imagine, ver a nossa folha corrida todinha. Por fim, a sua faculdade e a sua complacência foram postas a serviço de nossa instrução pessoal, quer na intimidade, quer nas sessões da sociedade, e aí lembrando que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quer, enfim, em visitas a diversos locais de reuniões. Estivemos juntos em teatros, bailes, passeios, hospitais, nos cemitérios e nas igrejas. A gente vê a ciência espírita ali na hora, né? Ou seja, ele vai descrevendo tudo o que está vendo, passando para Kardec. Assistimos a enterros, casamentos, batizados e sermões. Então, esse é o Adrien, que é basicamente o destaque dessa revista e que vai aparecer em vários momentos aqui, praticamente até o final do nosso debate aqui. Quer comentar, Carol, ou passamos para o próximo texto logo? Tranquilo. Então, o próximo texto é um espírito nos funerais de seu corpo, o estado da alma no momento da morte. A gente já teve um estudo no Livro dos Espíritos sobre isso, mas o que é interessante é que aqui temos um depoimento do Adrien, que ele vai falar um pouquinho sobre uma situação dessas. E, especialmente nesse momento de pandemia, devem ser situações muito recorrentes, já que estamos tendo milhares de mortes todos os dias, e isso certamente deve afetar esse momento da desencarnação, da separação do corpo e do espírito, e essa sensação muitas vezes de estar no próprio funeral. Então, o que ele nos diz é o seguinte: os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma e do corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes acontece antes da morte real, durante a agonia. Quando se faz notar a última pulsação, a que já liga com uma morte cerebral, né, que hoje é o nosso protocolo, o desprendimento ainda não é completo. Ele se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias, até a sua completa libertação. A alma experimenta uma perturbação, uma confusão, que lhe não permitem dar-se conta da sua situação. Ela se encontra no estado de uma pessoa que desperta e cujas ideias são confusas. Já é comum, até às vezes, nas reuniões, quando vem espíritos assim, falar que não se percebe como morto, que aí às vezes acham que estão ainda
utilizando, vivenciando as vidas como se nada tivesse acontecido, e realmente é uma situação que a gente tem que até tomar cuidado para não espantar o espírito com a ideia de que ele não está mais no mundo dos encarnados. E tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura, segundo Kardec. Porém, para aquele que tem dificuldade de pensar no futuro, cheio de angústia e terror, geralmente tem esses problemas. E a duração é variável, mais ou menos longa para aquele que tem mais dificuldade de se libertar da matéria, mas para aquele que está muito conectado à matéria, tem essas dificuldades mais complicadas ainda. E o exemplo é o seguinte: é um espírito que é visto e ouvido junto ao seu corpo, tanto na câmara ardente quanto na igreja, durante o serviço fúnebre. Ele coloca o caso do senhor X, que teve um ataque de apoplexia. Ele não sabia o que era isso, foi descobrir que era hemorragia interna. Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adriano, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa a viúva do senhor X. Ele viu distintamente o espírito andar em todas as direções, olhar alternativamente para o seu corpo e para as pessoas presentes, depois se sentar numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência de quando estava encarnado. Vestia-se do mesmo jeito, sobre casaca preta e calças pretas. Estava com as mãos nos bolsos e parecia desconfiado. Durante esse tempo, a esposa procurava um papel na escrivaninha. O marido a olhou e disse: procurarás em vão, nada encontrarás. Ela nada suspeitava, porque o senhor X estava visível apenas para o Adriano. E no dia seguinte, durante o velório, o serviço fúnebre, como disse aqui Kardec, o Adriano viu novamente o senhor X vagando ao lado do caixão, mas já não tinha a roupa da véspera, estava envolto numa espécie de túnica. Estava perfeitamente desperto e que o espírito lhe aparecia como se fora convidado para um enterro. E aí é claro que o Adriano não se conteve e foi perguntar: diga-me uma coisa, meu caro espírito, o que sente agora? E ele responde: conforto e sofrimento. Aí, não entendi. E o senhor X fala: sinto que estou vivendo a minha verdadeira vida, entretanto vejo meu corpo aqui neste caixão. Apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto que vivo, que existo. Serei então dois seres? Ah, deixe-me sair desta noite, deste pesadelo. E a Adriana perguntou: deverá ficar assim por muito tempo? E aí o senhor X falou: não, graças a Deus, meu amigo. Sinto que despertaria em breve. Seria horrível se assim não fosse. Tenho as ideias confusas, tudo é obscuridade. Penso na grande divisão que acaba de ser feita e da qual nada compreendo. Mesmo ele vendo, não sei, não dá para saber se ele era espiritualista ou tinha essa noção, então ele não percebeu isso direito. Mas, para encerrar esse relato, ele coloca perguntando o que é a morte, que efeito ele produziu, foi a pergunta do Adriano. E o senhor X fala: a morte? Eu não estou morto, meu filho, você se engana. Eu me levantava e, de repente, fui atingido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e imagine o meu espanto ao me ver, ao me sentir vivo e ter ao meu lado, sobre o ladrilho, meu outro ego deitado. Minhas ideias estavam confusas. Eu tentava me recompor, mas não conseguia. Via a minha mulher chegar, velar, lamentando-se, mas eu me perguntava o motivo: para que você está chorando, mulher? Eu a consolava, falava, mas ela nem me respondia e nem me compreendia. É isto que me torturava e deixava meu espírito mais perturbado. Só você me fez bem, porque me escutou e compreende o que eu quero. Você me ajuda a distinguir minhas ideias e me faz um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. E não entendia a mediunidade, né? O cérebro está esmagado por esta dor. Irei vê-la. Talvez agora me entenda. Até logo, meu caro amigo. Me chame que irei vê-lo. Farei uma visita de amigo. Surpreendo-ei. Até logo. Então, assim encerra esse segundo texto. Quer comentar, Carla? Não, acho que essa parte está bem clara, né? A gente já falou tanto dessa questão dos estados da alma. Para quem ainda tiver alguma dúvida, Livro dos Espíritos, né? Dá uma lida lá. E as obras de Kardec, que a gente já estudou, tem na playlist, tem no canal do Sejus. No canal do Sejus, o Felipe organizou de uma outra forma para ficar mais fácil de vocês olharem. Então, se quem tiver dúvida, porque aqui é tudo junto, passa no canal do Sejus.
E fora isso, nós temos todos os outros projetos do Sejus, que são o Vende Insta, o Face a Face, né? Sexta-feira, Face a Face, não é toda sexta-feira, né? Quando tem assunto que o Felipe faz. É 20 e 30, Felipe? Não, 10h30 agora, 22 e porque 30. eu tenho. O É, Vende Insta é 20 horas segunda-feira, terça-feira tem o livro de estudo do Sejus, às 20 horas no canal do Sejus, e a gente está se tornando uma grande casa virtual progressista. Então venham estudar conosco nas redes sociais, achem o nosso link, o Felipe criou um link para um pré-grupo, onde nós podemos conversar um pouquinho antes de entrar. Nós temos no Sejus apoio emocional e preces, temos reflexões filosóficas, temos um grupo de estudo do livro, temos bate-papo, temos juventude Sejus. Então, é isso, né? E o Felipe está em todas esses lugares aí. Ele está se multiplicando. espalhado. O espírito dele se multiplica, mesmo encarnado, mesmo não está no corpo. Então é isso. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada, Felipe. Paz e bem, gente. Forte abraço, um beijo enorme e até a próxima.